A agência americana de classificação de risco Standard & Poor's eleva a nota de crédito do Brasil de BB- para BB com perspectiva estável. A avaliação indica que o país ainda é vulnerável para investimentos estrangeiros, mas vem diminuindo os riscos gradualmente. De acordo com a agência, o Brasil está no chamado grau especulativo, a 2 etapas do grau de investimento médio. Por meio de nota, a Standard & Poor's cita a aprovação da reforma tributária e a forte produção de commodities, como grãos e minérios, como fatores positivos para essa mudança. A agência pondera, no entanto, que o déficit nas contas públicas continua alto e pode prejudicar o crescimento se a meta não for cumprida. Mas, de fato, né, Sheila, é um excelente resultado nesse finzinho de ano. Foi uma excelente notícia, sobretudo para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que, claro, né, comemorou esse resultado. Vamos ouvir aqui o ministro da Fazenda comemorando, então, esse anúncio da elevação, né, desse grau de risco da economia brasileira. Quando o país tem um projeto, as agências percebem, né, que há uma coordenação em torno de um objetivo maior. E a reforma tributária realmente foi o ponto alto dessa trajetória. Além da nota da Standard & Poor's, o governo celebrou outra notícia vinda do Fundo Monetário Internacional. Com um PIB estimado em 2 trilhões e 130 bilhões de dólares em 2023, o Brasil subiu 2 posições e hoje é a 9ª maior economia do mundo. Segundo o FMI, a melhora teve como motores o agronegócio e também o setor de investimentos. Ainda falando sobre notícias... Desculpa, setor de serviços. Serviços. Boa, isso aí. E ainda falando sobre as notícias positivas da economia, o Congresso Nacional marca para as 3 horas da tarde a promulgação da reforma tributária. O texto passou em definitivo pela aprovação dos deputados na semana passada. Foi uma votação histórica para o país, porque passamos décadas discutindo esse assunto. Com a promulgação, o governo federal terá 180 dias para enviar leis complementares para regular trechos da reforma. A discussão do texto acontecia, como eu disse, há mais de 30 anos no Congresso. A expectativa é de que mais de 70 artigos ainda dependem de projetos complementares, entre eles aquele trecho que vai discutir a alíquota do IVA, o Imposto Único, o Imposto de Valor Agregado, o imposto que vai reunir 5 tributos em uma única cobrança. A expectativa é de que o IVA tenha alíquota média de 27,5%, mas esse índice é alto. O Brasil continua entre os países com a maior carga tributária do mundo. Bem, mas aí por outro lado, né, repercutindo essas notícias econômicas positivas, a gente pode dizer, a Bolsa de Valores de São Paulo chega ao recorde histórico pelo 2º pregão consecutivo. A B3 terminou a terça-feira com 131.851 pontos, uma alta de 0,59%. No ano, o principal índice acionário do país acumula uma alta uau de mais de 20,15%. No câmbio, o dólar teve queda de 0,81%, fechou o dia valendo R$ 4,86. O presidente do Banco Central afirma que a economia brasileira tem uma melhora consistente, mas ainda há trabalho a fazer. Roberto Campos Neto participou de um evento em Brasília e neste evento diz que a inflação está controlada e que há projeções que indicam novas quedas nos próximos períodos. No começo do ano, a equipe econômica e o presidente do Banco Central entraram em atrito. A gente lembra disso, né? Falamos tanto sobre isso por causa da taxa básica de juros. E parece que a coisa apaziguou, né? Houve pelo menos uma busca por um equilíbrio nos discursos e também na tomada de decisão, talvez não com a velocidade que se desejava nesse governo, pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mas a coisa tem caminhado, ainda que não na velocidade desejada pelo governo. A Selic termina, portanto, o ano em 11,75%, com a indicação de novos cortes nos juros nas próximas reuniões do Copom, o Comitê de Políticas Monetárias do Banco Central. Bom, dia 20 de dezembro ainda tem movimentação no Congresso Nacional. Na segunda e ontem, né, nós conversávamos sobre isso com o Rodrigo Orengo. O Congresso aprova a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esse texto prevê que as contas públicas terminem em 2024 sem déficit público. É a principal meta, né, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Só lembrando, estamos falando de 2024, já é o ano que vem. Agora vai ser preciso aprovar o orçamento geral do próximo ano. A gente tem mais informações chegando com o Márcio Rocha. O projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 ainda precisa ser sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois que foi aprovado em uma votação simbólica na Câmara e por 65 votos a favor e 2 contrários no Senado. O texto serve de diretriz para a Lei Orçamentária Anual, o orçamento propriamente dito, que pode ser votado na quinta-feira em uma outra sessão conjunta de deputados e senadores. O relator do texto, o deputado Danilo Forte, manteve a meta de déficit fiscal zero para o ano que vem, além dos prazos de execução para emendas parlamentares individuais e de bancadas estaduais. Para ele, essas medidas fortalecem a autonomia do Congresso. Nós temos, sem sombra de dúvida hoje, a melhor lei de diretriz orçamentária da história do Congresso Nacional, porque ela fortalece a nossa autonomia. Agora, apesar desse trabalho nessa reta final de ano, nessa semana aqui em Brasília, deputados e senadores não fecharam acordo e acabaram deixando para o ano que vem votações de matérias importantes, entre elas uma da educação. A reforma do ensino médio, tão importante, com o aumento da carga horária de matérias como português e matemática dessas disciplinas, será votada somente no ano que vem. Com a resistência da bancada evangélica, o texto que pretende regular apostas esportivas e que pode liberar cassinos virtuais também será analisada antes do recesso. Esse texto será analisado antes do recesso, que começa na sexta-feira. Então, estou falando de duas coisas aqui, né? Uma coisa das apostas esportivas e da liberação de cassinos, não cassino físico, hein, gente? Os cassinos virtuais. Tudo isso analisado antes do recesso. Será? Vamos acompanhar com Brasília e já a gente fala mais sobre isso com a nossa equipe na capital do país, mas essa aqui do ensino médio fica mesmo para o ano que vem. Ainda hoje, senadores podem votar a medida provisória da subvenção do ICMS, um texto que prevê descontos concedidos pelos estados para atrair empresas que não podem ter o desconto dos impostos federais. Com a medida, o Ministério da Fazenda pretende arrecadar até 35 bilhões de reais no ano que vem. Vamos ver se isso passa. O texto já passou pela Câmara dos Deputados, tinha a previsão de ser analisado ainda ontem pelos senadores, mas o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, pediu um pouco mais de tempo para não correr risco e ter mais segurança nessa votação, nesse placar. E hoje tem reunião ministerial na capital federal. O presidente Lula reúne logo mais os ministros para fazer um balanço do ano. O primeiro, à frente do Palácio do Planalto nesse terceiro mandato. A última vez que o presidente esteve com todos os 38 ministros foi em maio deste ano. O petista deve pedir mais empenho dos comandados para alavancar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento. É aquela coisa, né? Confraternização de fim de ano, sabe aquele almoço com todo mundo da firma. Vamos analisar as metas, vamos comemorar as metas que foram batidas. Aí os gestores, a Sheila sabe muito bem disso, né? Passando aquele recado de união para todo mundo, mas sempre recheado de algumas pitadinhas ali, né? De alfinetada em um, alfinetada em outro. Muito provavelmente é o que a gente vai acompanhar nessa quarta-feira em Brasília, né? Essa reunião entre o presidente da República e os 38 ministros. O presidente deve pedir também melhorias na comunicação do governo para melhorar a avaliação do mandato. Sempre tem aquela dica, né? Sempre tem aquela dica no fundo. Quem pegar, pegou, né? É. Será que posso contar um bastidor? O Rodolfo Schneider não acordou ainda não, né? Não. Então, porque a gente tem aquela reunião de gestores, né? Então, como o Rodolfo não acordou, vou contar. A gente tem aquela reunião de gestores e é muito legal quando você tem um gestor como ele, que valoriza, que fala, pô, foi um ano bacana, vocês se esforçaram muito, a gente teve momentos difíceis, tá? Todo aquele papo, né? Mas que é muito legal a gente ouvir. Gostamos da nossa parte em dinheiro? Gostamos, mas elogio também é legal, né? E aí, pronto, elogio, bacana, presentinho, foi tudo muito legal, muito verdadeiro e tal. E sabe aquela dica? Olha, vocês realizaram tanta coisa, vocês fizeram tanta coisa juntos, sabe? Parcerias, projetos juntos, Band News FM, Band News TV. Olha, tinha coisa que eu ficava sabendo no ar, de repente e tal. Deu, opa, peguei essa dica, hein? Sabe? Diz respeito à comunicação interna, então, né? Sabe? Eu peguei essa dica, viu, Rodolfo? Eu entendi o recado, né? Mas enfim, realizamos, né? Às vezes a gente não comunica como deveria. Mas pronto. Agora, Rodolfo, pode acordar. Você conseguiu, tá? Rodolfo. Eu peguei essa dica, tá? Olha, a gente tá falando aqui do nosso recesso, que já começou,
né? Pelo menos com parte da equipe. Já falamos das votações no Congresso Nacional, que entra em recesso nessa semana, mas está correndo nesses dias. E o Judiciário entra em recesso, as sessões presenciais nos tribunais superiores voltam agora somente em fevereiro. E vocês reclamam do Megali. Fala aí, João Pedro Melo. Em sessão ordinária, o Tribunal Superior Eleitoral fez o encerramento do ano judiciário de 2023 nesta terça-feira. Durante o evento, o presidente da Corte, o ministro Alexandre de Moraes, fez um balanço dos julgamentos e atividades do tribunal durante o ano. Ele voltou a falar sobre o combate à desinformação e às notícias falsas, destacando ainda os atos que ocorreram no dia 8 de janeiro. Também avançamos nos serviços online, avançamos no aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira, assinamos importantes acordos para o combate à desinformação. Assinamos a desinformação, as notícias fraudulentas e ao mau uso da inteligência artificial nas eleições. No Supremo Tribunal Federal, o presidente Luiz Roberto Barroso lembrou dos atos criminosos de 8 de janeiro e disse que as instituições brasileiras terminam o ano fortalecidas. Este ano tivemos o 8 de janeiro, o dia da infâmia, na feliz expressão da ministra Rosa Weber. Foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal e talvez da história do Brasil, mas ao mesmo tempo demonstrou a grande resiliência das instituições e esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de 3 semanas sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que às vezes a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições, a sua força e a rejeição que a sociedade brasileira teve àquele episódio, na verdade, contribuíram para o fortalecimento das instituições. Durante o período de recesso, processos urgentes ficam sob a responsabilidade do presidente e do vice-presidente do STF, que se revezam no plantão. Luiz Roberto Barroso e Edson Fachin respondem pelo tribunal nesse período. Durante o recesso, a Corte Superior também se prepara para a posse do novo ministro indicado pelo presidente Lula para ocupar a cadeira deixada por Rosa Weber. Aprovado pelo Senado, a previsão de que Flávio Dino tome posse no dia 22 de fevereiro. E enquanto isso, ele, Dino, atual ministro da Justiça, permanece responsável pela pasta que, aliás, ocupa desde o início do governo Lula. Ontem, Flávio Dino negou que o governo tem uma decisão sobre o indulto de Natal. A medida é uma prerrogativa do próprio presidente da República. Chegou a circular, inclusive, a informação de que Lula vetaria qualquer perdão judicial aos detidos nos atos criminosos de 8 de janeiro. Mas, segundo o ministro, o teor do decreto de indulto ainda é discutido pelo Ministério da Justiça e pela Casa Civil, para só depois, então, ser levado ao presidente Lula. Falando em Ministério da Justiça, lembra que ontem a gente trouxe a informação daquele novo aplicativo que promete ajudar no combate ao roubo de celulares. Não exatamente combate ao roubo, né? Mas ajudar quem é vítima desse tipo de crime. O Ministério da Justiça apresenta, portanto, esse aplicativo e agora pede ajuda também das grandes empresas, daquelas big techs responsáveis pelas redes sociais. Tem mais informações chegando com o Rafael Procópio. Ainda nesta semana, o Ministério da Justiça deve disponibilizar para a população o aplicativo Celular Seguro. A ideia é que o programa para celular seja disponibilizado de forma gratuita nas plataformas e que o usuário, ao ter um telefone furtado ou roubado, possa acionar o aplicativo que iria inutilizar o aparelho. O programa, além de bloquear o aparelho, também bloquearia a linha telefônica e os aplicativos bancários. No caso da linha telefônica, o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirma que já existe a possibilidade de fazer o bloqueio em um período de 24 horas. Que a gente detectou naquele momento uma clara dificuldade de fazer com que a informação do cidadão lá da ponta chegasse na Anatel. Então a Anatel já tem a capacidade de efetuar o bloqueio de e-mail dos aparelhos em até 24 horas. A Anatel nos mostrou, inclusive, a capacidade de bloquear a partir do e-mail, também carrega outras informações do aparelho, outras informações técnicas do aparelho, identificar, inclusive, quadrilhas que fazem alteração de e-mail, também efetuar o bloqueio desses aparelhos. O projeto ainda deve passar por melhorias. O site e aplicativo pretendem combater roubos, furtos de aparelhos em todo o país. No fim das contas, também né?
Porque a partir do momento em que esses equipamentos ficam desativados, aí não vai fazer muito sentido, pelo menos parte da prática desses crimes, né? Para utilizar o aplicativo e também esse site, o usuário deve preencher um cadastro na plataforma gov.br, que é aquela plataforma do governo federal, né? Além disso, é necessário registrar uma pessoa de confiança que possa acessar o telefone. Ontem nós falávamos sobre isso, né, Sheila? Pessoa vai, se cadastra, mas ela tem o telefone furtado. Como é que ela vai fazer para desativar o próprio aparelho, para avisar as agências bancárias? Então, você pede para uma pessoa da sua confiança. E aí eu estava pensando nisso, que provavelmente não ande muito com você, né? Porque na eventualidade de um crime, de um furto, se é uma pessoa muito próxima, a chance de ela estar com você no momento daquele roubo, por exemplo, e ter o próprio aparelho levado também, é grande. Então é bom pensar nisso, né? Numa pessoa de confiança, mas, enfim, né? Não tem muito como prever quando isso vai acontecer, né, Sheila? Não tem, só um detalhe. Mas eu aqui. entendi o seu ponto. Por exemplo, eu e meu marido, normalmente a gente vai estar junto, né? Como já aconteceu, inclusive, a gente teve os nossos celulares roubados, estávamos juntos no carro, arma na cabeça, e levaram. Aliás, muito próximo dessa época do ano, fim de ano. Talvez seja melhor eu deixar isso registrado no celular da minha irmã, que mora em outra cidade, inclusive, mora no interior de São Paulo, e não necessariamente eu tô o tempo todo com ela, né? A gente vai estar uma vez no mês. Talvez seja esse o caminho, né? Não é? Alguém que não necessariamente está o tempo todo com você, né? Um familiar próximo, de confiança, né? Pois é. Bem, e além disso... Puxa, então não dá minha irmã, pessoa de confiança. Não, tô brincando. Beijo, Sam. Embora agilize o processo, ainda não há garantia de que a restrição aconteça de imediato, né? Algumas operadoras... Aí é difícil demais, né? Operadora dando prazo de 1 dia útil. Bancos dão prazo de até meia hora, aí a coisa já é faz mais sentido, né? Para que o aparelho seja bloqueado. O professor mentor do Instituto Brasileiro de Cibersegurança, Renato Borba dos Santos, explica o porquê dessa demora. A principal questão está, primeiro, é um dispositivo físico. Segundo, para ele ter acesso à rede, ele precisa estar conectado à internet. E terceira situação é, a partir do momento que a gente aciona algum comando, tem que ter condição de chegar até o aparelho esse comando. Então, quando a gente fala do bloqueio do e-mail, por exemplo, o que a gente faz? A gente manda uma sinalização para a rede das operadoras, informando que quando aquele telefone se conectar à rede da operadora, o bloqueio vai ser realizado pela rede da operadora. Então, isso é uma das camadas de proteção que a gente implementa. A demora, ela é relativamente a o momento do comando e o local onde você emitiu esse comando ou clicou no botão de bloquear, até se conectar no aparelho e essa informação chegar no aparelho propriamente dito. Ontem eu estava falando aqui sobre como essa medida é paliativa, né? Mas ainda assim, ela pode ser uma ajuda no momento de desespero, no momento em que você acabou de ser vítima de um furto, de um roubo e precisa tomar decisões rápidas, né? De cancelamento de conta, cancelamento de... Enfim, tudo aquilo que a gente carrega da nossa vida e vida financeira no nosso celular. Então, se pelo menos pode ajudar, já é alguma coisa. Mas falamos também aqui sobre a importância do combate à receptação, desse comércio, é um mercado, né, envolvido no roubo e furto de celulares com revenda de aparelhos que são fruto de furto e roubo. Então, a gente falou aqui sobre as pessoas não comprarem desses lugares onde você não tem ideia de onde partiram aquele celular. Todo mundo sabe exatamente onde tem esses celulares, não tem nota fiscal. Eles vêm daí, gente. Alguém passou por um processo de violência para que esse celular fosse parar nessa barraquinha. Então não estimule esse comércio. Celular é caro à beça, mas de repente compra um usado de alguém conhecido, de uma pessoa da família, né? É importante que a gente fale sobre isso, que a gente não contribua para esse negócio criminoso, que é o que é, né? E que, por outro lado, eu sei que é muito ruim a gente recomendar, de repente, que as pessoas tomem mais cuidado, porque o ideal é que elas possam usar o seu celular na rua, que elas possam tirar foto, que elas possam consultar o mapa, a loja, as informações de telefone, possam atender, mas infelizmente em determinados locais não dá. Infelizmente não dá. E aí a gente tem que se proteger como é possível. Nesse momento do ano, os centros de compras estão lotados, os centros
das cidades em que há comércios populares, então fica tudo lotado. Gente, ou não vá com o seu celular, ou proteja bem dentro da roupa, coloca naquelas pochetezinhas assim, tenta dar um jeito de esconder ao máximo e não ficar com ele na mão. Às vezes, nessa época também, a gente fica com tanta coisa na cabeça que fica um pouco mais distraído também. Então fica de olho na bolsa, no celular e tal. Bandido não tem espírito natalino. Não contem com isso e às vezes nessa época do ano eles acabam se aproveitando desses momentos ou de distração e de centros comerciais absolutamente lotados, que é o que a gente vê acontecer, né? E por outro lado, com esses casos de violência, quem aluga casa e tal, tá num ambiente no litoral, eventualmente, que não é exatamente o seu ambiente de moradia, que você conheça a segurança da região, toma todos aqueles cuidados para também não ser vítima de bandidos que invadem casa, né, nessa época do ano, também é muito frequente, infelizmente. Só a propósito ainda dos celulares, ontem eu fiquei devendo aqui alguns números, reportagem da Band divulgada na semana passada, mostrando aqui que só no centro de São Paulo, veja que números absurdos, a gente tem um roubo ou furto a cada 5 minutos e meio. Um roubo ou furto a cada 5 minutos e meio já era uma percepção, né, de quem mora em São Paulo. Esse número explodiu e agora isso é percebido nas estatísticas. Esses são números levantados nos últimos 10 meses, baseados nos registros em delegacias. Então você tem aí um outro universo gigante de roubos e furtos que nem chegam a ser registrados, né? Tem uma dica que a gente sempre passa também, Sheila, que está relacionada, infelizmente, a esse volume muito grande de furtos e, às vezes, até um outro crime que a gente vai citar, já que a gente vai falar do sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca, que são os tais dos limites Pix. Dá uma olhada e entra na sua conta. Sempre que eu digo isso, tem gente que se surpreende e manda mensagem para cá, falando, nossa, eu não acredito que o banco deixou esse limite. Né? Você entra ali naquela, né, no seu aplicativo do banco, na página do Pix e entra em limites Pix. Dá uma olhada no seu limite, vê se ele é condizente, nem é muitas vezes condizente com os nossos próprios rendimentos. Uhum. Então reduza aí ao quanto você achar necessário, né? E aí tem aquela opção de você deixar um limite maior para chaves cadastradas. Então você, claro que tem que fazer isso com 2 dias de antecedência, mas vai que você tem um negócio para fazer com alguém que você tem que fazer uma transferência maior, ou é alguém da sua família com quem, eventualmente, diferentemente da família da Sheila, em que as pessoas não confiam umas nas outras. Brincadeira. Tô brincando. Quando você tem esse tipo de negócio, então você cadastra já essas chaves e deixa o limite mais alto. Se não, dá uma olhada nesse limite, que em geral é um limite muito alto, e aí naquela situação, né, de o bandido ter o controle ali do seu aparelho, e aí ter você perto para conseguir destravar todas aquelas chaves, porque teve ouvinte dizendo, olha, aplicativo de banco nem é tanto a minha preocupação, porque tem senha, tem chave, tem aquele reconhecimento biométrico, não, facial, então, mas se você estiver junto, aí não tem o que fazer, né, não tem jeito. A sugestão seria reduzir, então, esses limites de transferência, de chave Pix, que é a coisa mais imediata. Fica sempre essa dica por aqui. E aí, falando sobre o caso do ex-jogador, a Polícia de São Paulo indicia 6 pessoas por participação no sequestro de Marcelinho Carioca. Os investigadores também não descartam que outras pessoas tenham participado desse crime. Agentes de segurança ainda procuram por 2 suspeitos. O ídolo do Corinthians foi rendido na madrugada do último domingo, quando saía de um show do cantor Tiaguinho. 4 pessoas estão presas, sendo 2 homens e 2 mulheres. Os foragidos seriam um homem que participou ativamente desse sequestro e um outro suspeito de ter auxiliado no crime. As investigações continuam também porque é possível que exista relação com outros casos de sequestro para transferência de recursos por meio do Pix. A família de Marcelinho pagou mais de R$30 mil pela libertação, mas o grupo pediu um valor ainda maior. Segundo os investigadores, não há indicações de que os sequestradores tenham planejado o crime previamente, mas tenham sido atraídos pelo carro de luxo que o jogador dirigia. E aí, mais uma dica. Como a Sheila ressaltou, infelizmente a gente tem que trazer essas sugestões de comportamento na cidade, principalmente na cidade de São Paulo, porque é onde a gente vê que isso acontece com muita frequência em todos os bairros, também na região metropolitana, né?
evite ficar dentro do carro estacionado, em qualquer lugar, em qualquer horário, porque é um prato cheio para esses criminosos que estão passando e buscam vítimas de ocasião. Ali não são crimes planejados, mas eles buscam a vítima que está dentro do carro, em geral mexendo no telefone celular, e aí está absolutamente vulnerável porque não está prestando atenção. Se está prestando atenção, não tem como deixar o local imediatamente. Você está com o carro estacionado, você não consegue. E se conseguir ainda ligar e partir com o carro, isso é considerado uma reação por muitos criminosos e pode acabar em tragédia, né? Se o criminoso estiver armado, ele pode atirar na pessoa porque ligou o carro e tentou arrancar com o veículo. Então, sugestão, não dê bobeira de ficar dentro do carro mexendo no celular. E aí, esses dias eu fui levar minha mãe no posto de saúde, Sheila, meio-dia, estacionei o carro e deixei, entrei no posto de saúde também e fiquei lá. Porque não tem mais horário, não tem mais local. Perigoso. Né? Vamos até o Rio de Janeiro agora. A polícia procura por acusados de participação na maior milícia do estado. Na segunda-feira, a deputada Lucinha, do PSD, foi afastada do cargo na Assembleia Legislativa por suposta proximidade com bandidos criminosos, mas não foi só isso. A Fernanda Caldas conta os detalhes. O núcleo bélico e financeiro da milícia de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, chegou a arrecadar mais de R$300 mil somente em fevereiro deste ano, com grandes empresas do ramo da construção civil que atuam na Zona Oeste. O grupo paramilitar foi alvo de uma operação da Polícia Federal nesta terça-feira. 5 pessoas foram presas e 4 armas foram apreendidas, além de mais de R$3 mil em espécie e celulares. A ação foi realizada um dia após outra operação da PF que mirou o núcleo político do grupo criminoso, que teve como principal alvo a deputada estadual Lucinha, investigada por ligações com a milícia de Zinho. A parlamentar seria chamada inclusive de madrinha por parte dos milicianos. Ela foi afastada das funções na Alerj. O ex-governador do Paraná é beneficiado por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e vê ser extinto um dos processos a que responde na Justiça. O destaque chegando com Ângelo Sfayer. O ministro do STF, Dias Toffoli, anulou investigações da Força Tarefa Lava Jato contra o deputado federal Beto Richa, do PSDB do Paraná e ex-governador do estado. A decisão se estende aos atos praticados pelo então juiz Sérgio Moro, que estava à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba, à época jurisdição da Lava Jato na primeira instância. Os atos de investigações estão vinculados a desdobramentos da Lava Jato no Paraná, além de operações conduzidas pelo Ministério Público Estadual. No despacho de ontem, Toffoli reconhece o quadro de conluio processual envolvendo a acusação e o ex-juiz. Neste ambiente, segundo o ministro, Beto Richa não teve a garantia de direitos fundamentais durante as investigações. A Polícia Civil investiga um caso de falsificação de bebidas alcoólicas. 2 pessoas morreram e a Larissa Campos tem as informações pra gente. Um homem de 58 anos é preso em Betim, na Grande BH, suspeito de vender bebida alcoólica falsificada, corrompida e adulterada. Segundo a Polícia Civil, as investigações começaram após o registro de casos suspeitos de hepatite alcoólica entre os dias 14 e 17 desse mês. 35 garrafas de uísque com sinais de adulteração foram encontradas em comércios. Além disso, foram identificados lacres violados e embalagens com indícios de falsificação. Já foram confirmados 9 casos suspeitos de hepatite alcoólica, sendo que 2 evoluíram para óbito. A Enel, concessionária de energia que atende os estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, pode pagar valores milionários em indenização a clientes paulistas. Pode? Quero ver. Será? Eu só acredito vendo! Ai, que tragédia. Fala, Isabela Mota. A Defensoria e o Ministério Público pedem uma indenização de R$300 milhões à Enel pelos prejuízos causados pelo apagão que sucedeu o temporal do dia 3 de novembro. Mais de 2 milhões de clientes ficaram sem luz por dias na Grande São Paulo. Foram protocoladas ações por danos morais coletivos e por danos materiais aos consumidores afetados. No processo, o MP e a Defensoria cobram que a concessionária de energia preste atendimento ao consumidor de forma adequada, mesmo em dias críticos e em situações de emergência. Ontem, o Ministério da Justiça anunciou a abertura de um processo contra a concessionária por causa das falhas no serviço prestado em São Paulo e também no Rio de Janeiro. A Secretaria Nacional do Consumidor deu prazo de 20 dias para que a empresa apresente sua defesa. A multa para a companhia pode chegar a R$50 milhões.
Mais 20 dias, né? Agora tem mais 20 dias para apresentar sua defesa. Não foi suficiente o que apresentou até agora, a Enel, como discurso, como argumento e tal. Atrasa a gente mais 20 dias. Além desse um mês, né? Que já se passou em relação ao dia do apagão em São Paulo. Caramba, quanto tempo? Direito de defesa a empresa tem, todas as empresas têm em casos de acusação. Nesse caso aqui é tudo tão flagrante, o prejuízo é tão grande que as pessoas têm de se organizar agora em processos coletivos, tiveram de se organizar com o envolvimento da Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça, de Procon. Agora, quero ver as pessoas receberem, porque esses caras vão tentar dar uma canseira em todo mundo até que as pessoas desistam. Tenho certeza, em especial aquelas pessoas que tentaram por conta própria, né, não entraram nos processos coletivos e tal, estão tentando algum tipo de ressarcimento por conta própria. Quero ver. E aí eu respeito muito e admiro muito aquele consumidor que vai até o final, sabe? Porque é um desgaste, é um tempo perdido, querendo ou não, para você conseguir o ressarcimento do que é seu direito. É seu direito, você perdeu, não tem nada a ver com isso, você paga a sua conta em dia. E aí perde o eletrodoméstico, perde todos os alimentos. Aliás, vamos lembrar, né? A Enel, por contrato, precisa ressarcir em relação àqueles eletrodomésticos que foram perdidos, mas tem uma série de condições para isso, tem que apresentar a nota fiscal do produto, quem guarda, a gente já falou disso aqui, precisa ter vistoria, laudo, né? Um laudo que é realizado. Tem que ir atrás de orçamentos, não é isso? Exatamente, tem que ter, acho que 3 orçamentos no final das contas para conseguir esse ressarcimento. Agora, isso é uma obrigação contratual do ressarcimento relativo a eletrodomésticos. Pergunta o ressarcimento de quem tinha carne, leite na geladeira e perdeu tudo. E é caro a beça, e perdeu muita coisa. Esse aí não tem nem obrigação contratual, eu acho que a empresa vai fazer isso. Não imagina. Vai. E lembrando que são 20 dias daqui pra frente, né, Sheila? Verão chegando. Verão é o quê? Chuva, né? Em geral são dias quentes com chuva no final. Espero que a gente não esqueça do que se passou por um episódio pior nos próximos dias. Espero. Vamos em frente com mais informação aqui, agora para falar da Americanas, que conseguiu o aval dos credores e o processo de recuperação judicial deve ganhar fôlego. Fala aí, Luana Bernardes. O plano de recuperação judicial da Americanas é aceito por mais de 90% dos credores durante a Assembleia Geral da companhia. A sessão foi realizada ontem. A empresa tenta frear a crise contábil por causa da dívida declarada de aproximadamente 42,5 bilhões de reais. Os credores chegaram a votar pela suspensão ou não da sessão de mais de 6 horas por causa de alterações no documento feitas pela Americanas. No entanto, a Assembleia foi mantida. A sessão aconteceu após adesão ao plano de recuperação de instituições financeiras como o Banco Safra, que vinha contestando pontos do documento. O trio de investidores principais, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Beto Sucupira e Marcel Teles Sicupira, se comprometeram a aportar até 12 bilhões de reais no aumento de capital da companhia. No início do ano, a empresa anunciou uma fraude contábil que chega a 40 bilhões de reais. A Suprema Corte do Colorado, nos Estados Unidos, proíbe que o ex-presidente Donald Trump dispute eleições no estado. O republicano é acusado de insurreição por supostamente ter incentivado a invadirem o Capitólio, apoiadores dele, né, invadirem o Capitólio em Washington durante a tentativa de impedir que Joe Biden fosse proclamado vencedor da eleição de 2020. Os magistrados entenderam que a Constituição americana não permite que acusados de insurreição ocupem cargos públicos. A decisão vale para as prévias republicanas, que ocorrem em março no estado, mas abre uma discussão sobre a inelegibilidade do ex-presidente. Os Estados Unidos não têm uma lei da ficha limpa, que proíbe condenados de concorrerem nas eleições, como acontece aqui no Brasil. Os advogados de Trump já anunciaram que vão recorrer da decisão e dizem que pretendem levar o caso à Suprema Corte na capital americana. O ex-presidente alega ser vítima de perseguição política e afirma que estava protegido pela liberdade de expressão quando discursou para apoiadores. Trump responde ainda a processos de tentativa de golpe de Estado, manipulação eleitoral, fraude em impostos e ilegalidades na prestação de contas eleitorais. O republicano é o favorito na disputa presidencial do próximo ano. Tá bem equilibrada a coisa, mas ele aparece à frente de Joe Biden em 5 dos 6 estados decisivos na disputa.
O Itamaraty articula o resgate de um novo grupo de brasileiros e parentes que estão na faixa de Gaza. Eduardo Frumento está aqui no estúdio, tem as informações para a gente ao vivo. Fala aí, Frumento, bom dia. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, obteve autorização do seu homólogo israelense, o Eli Cohen, para a retirada de pelo menos mais 16 brasileiros que já constavam numa lista daqueles que desejam deixar a faixa de Gaza. Mas esses brasileiros teriam desistido de última hora de entrar no segundo grupo que deixou a faixa de Gaza no início de dezembro. Vamos lá então para a gente explicar direitinho. Esse grupo conta com 16 brasileiros e parentes, mas agora que houve essa autorização para a saída dos brasileiros ali pela passagem de Rafah, o governo vai contactar outros parentes de brasileiros e outros brasileiros que estão ainda na faixa de Gaza, e existe a expectativa de que esse grupo possa chegar até 30 pessoas. Ainda não há uma data certa para esse resgate. Informação que chega do Itamaraty, apurada pelo Túlio Amanso, repórter da TV Bandeirantes, é de que esse resgate agora está sendo organizado depois da autorização do Estado de Israel para a saída destes pelo menos 16 brasileiros e parentes palestinos que estão na faixa de Gaza e pretendem deixar o enclave que segue ali num conflito entre os terroristas do Hamas e também as forças israelenses. Os bombardeios continuam a afetar diferentes pontos da faixa de Gaza. A população está quase que completamente comprimida ali no extremo sul do enclave palestino. São cerca de 2.500.000 pessoas que foram aí deslocadas por conta dos conflitos que começaram já há 2 meses. A gente lembra, no dia 7 de outubro, os terroristas do Hamas entraram em Israel, fizeram muitas vítimas, levaram partes também como reféns. Existe a expectativa, né, de um número ainda não oficial de que são pelo menos 130 reféns que seguem em poder do Hamas. A gente teve no início dessa semana, no fim da semana passada, um trágico episódio de 3 reféns que foram fuzilados pelas forças israelenses, confundidos com terroristas, e desde então a pressão sobre o governo de Israel para que volte à mesa de negociações para libertar novos reféns está ainda maior. O ministro não, né, que é secretário, que eles chamam nos Estados Unidos, o secretário de Defesa americano passou por Israel no início dessa semana, pediu a volta dos israelenses para a mesa de negociação e, de acordo com a agência de notícias Reuters, teve uma reunião inicial de negociação entre Israel e o Catar, que serve como intermediador com o Hamas, essas negociações que se desenvolvem na Noruega. Nos próximos dias a gente pode ter alguma novidade com relação a isso, mas eu reforço, desse grupo de brasileiros que ainda pretende deixar a faixa de Gaza, não há uma data para o voo do avião que sai aqui do Brasil e vai buscar estes brasileiros. Já foram 2 operações de resgate na faixa de Gaza, a primeira com 32 brasileiros e parentes, a segunda com 47, que deixaram no início desse mês de dezembro, e agora mais 16 pelo menos já garantidos para voltarem ao país. E enquanto isso a gente assiste um agravamento crítico da situação, que já era desesperadora. Já viu colapso estrutural, a gente está falando de colapso social, a gente está falando de colapso humanitário, com massacre da população na faixa de Gaza. É a isso que a gente tem assistido nas últimas semanas. No comecinho dessa semana, líderes do Hamas indicaram que a posição do grupo é de que qualquer negociação sobre uma nova eventual troca de reféns está completamente fora de cogitação, até que Israel assuma o compromisso de interromper bombardeios, interromper as incursões terrestres. Enquanto isso não for paralisado, não haverá nenhuma nova negociação para troca de reféns, o que é muito preocupante, porque Israel também não cede em relação a essas destruições e a morte que a gente tem visto de mulheres, crianças, da população civil. Estava aqui atualizando também os números, embora a gente desde o começo dessa guerra tenha muita dificuldade em trazer números com precisão. Os dois lados trazem números, como normalmente acontece nas guerras, que são números muito distintos, mas de todo modo o que a gente tem por parte da ONU, que se baseia também em números do Ministério da Saúde palestino, informando que essa atuação de Israel na faixa de Gaza já deixou pelo menos 20 mil mortos, mais de 52 mil feridos desde o dia 7 de outubro. E aí o Frumento trouxe do lado dos israelenses a informação de que perto de 130 pessoas ainda são mantidas reféns, mas é outro número sobre o qual não se tem convicção.
Não se tem convicção, até porque o próprio Hamas diz que parte desses reféns, alguns até morreram em ataques aéreos, mas a gente não tem um número oficial, e o governo israelense diz que parte dos reféns nem com o Hamas está com outros grupos terroristas que atuam ali na faixa de Gaza. Então tem toda essa dificuldade mesmo de números oficiais com relação ao conflito. E eu estava ontem conversando com o Felipe Killing, que é o correspondente da Band na Europa, e por lá existe um comentário na imprensa de que a guerra pelo menos vai perdurar mais 2 meses. Pelo menos. Pelo menos mais 2 meses, sendo que a gente está falando aí de uma volta às mesas de negociação, tudo isso, mas que por lá eles tratam que são pelo menos mais 2 meses de conflito intenso nessa parte do Oriente Médio. Felipe Killing hoje não entra novamente conosco, né? Hoje não. Killing e Barão estão aproveitando já o seu período de recesso natalino. Olha só. Perfeito. Tá bom. Só mais um recado, aproveitar que o Eduardo Frumento está no estúdio. A nossa ouvinte Paula, ouvinte de todos os dias, diz que amou os seus devaneios, a coluna Devaneios. Obrigado. Que traz aqui leituras de textos, né, por parte dos nossos apresentadores, âncoras. E ela diz que encaminhou para várias amigas, viu, Frumento? Que bom. Obrigado. Tá no nosso portal. Onde é que ficam essas leituras? É sobre amizade mesmo o texto que eu li, então faz sentido ela encaminhar para as amigas. E você vai começar a praticar quando? Desculpa, tô brincando. A Sheila tá assim hoje, viu, ela Frumento? tá Espírito assídua e ácida. Cara, e ninguém sabe. O Frumento, acho que as pessoas, os ouvintes não sabem, mas o Frumento é o cara que comandou o processo dos devaneios, demandou todos os nesse período. Você teve, né? Foi difícil, é difícil lidar com os âncoras que esquecem de gravar, que vão adiando, que vão postergando. Falar, pode ser amanhã? E ele, não, tem que ser hoje. Tem que me entregar o texto, eu tenho que ver antes, validar, gravar, verificar a edição depois. É tudo ele, gente. Então, parabéns pelos seus devaneios. Obrigado. Mas todos os outros que envolvem os nossos estão lá, devaneios. Com certeza. Estão todos numa playlist lá no YouTube da Rádio Band News FM e também no nosso Instagram. Então, o pessoal consegue recuperar. Já foram 8. Hoje tá indo o 8º, é o do Barão hoje. Legal. E ainda teremos o meu Carla, não pode ser amanhã? Reinaldo Azevedo. O meu você deixou no dia 25, né? O meu vai ser no dia 25. Olha, porque tá bem enorme. natalino. Porque tá enorme. Não, é um especial de Natal, entendeu? É, praticamente. É um bloco inteiro de 2 jornal. blocos de 10, né? Não, um só. Um só de 10. Tá bom, valeu, Frumento. Obrigado, mandar um beijo especial, cá, pra nossa audiência. Porque os outros não foram especiais. Não, entendi. só esse, a partir de nenhum pra minha irmã mais cedo. Cadeira. O Rodrigo Alvarez, a audiência qualificada é outra coisa, né? Ele tava ouvindo aqui, assistindo, na verdade, a gente direto da França. Paris. Um beijo pra ele, pro Rodrigo, que esteve com a gente, tá no Melhor da Noite, esteve com a gente algumas vezes aqui no nosso estúdio, é sempre muito bem-vindo pra estar com a gente. E lembrei dele aqui da mensagem, assim que o Frumento trouxe as notícias de guerra tão de perto, acompanhadas pelo Alvarez. Fluminense, ai meu Deus, frio na barriga, hein, pros torcedores do Nense. Eles falam que se classificam assim, Sheila. Nense, né? Fluminense treina na Arábia Saudita, de olho no Manchester City, que tem desfalques. Olha, esses desfalques nunca foram tão celebrados antes, hein, na história desse time aqui do Fluminense. Fala aí, Amanda Oliveira. O Fluminense se prepara para a grande final do Mundial de Clubes 2023 que acontece na Arábia Saudita. Nesta terça-feira, o Flu conheceu o adversário para a decisão. O time inglês Manchester City venceu o clube do Japão, Urawa Reds, por 3-0. Na segunda, o Flu já tinha garantido a vaga para a final após ganhar do Al-Ahly por 2-0. O primeiro gol foi marcado por John Arias após o experiente Marcelo sofrer um pênalti. Já o segundo foi marcado pelo decisivo John Kennedy, também autor do gol do título da Copa Libertadores. O jogo da final entre Fluminense e Manchester City está marcado para sexta-feira, às 15h, horário de Brasília. E aí, Sheila, tem alguma chance? Ou nem se cair uma chuva de canivete? É difícil, né? Olha, eu já achava difícil o Fluminense chegar onde chegou. Eu queimei minha língua. Não achava que o Fluminense chegaria à final. Mas não tô secando. Não, imagina. Secando no deserto, nem precisa, né? Na Arábia Saudita. Vai ser difícil, hein, gente? Torcedor do Fluminense sabe disso, vai ser difícil. Mas é possível. Futebol
com Milton Neves. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Iveco, chegou o novo Iveco Daily Highmatic, o Daily com câmbio automático. E Sicredi, conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Vou contar papo aqui, vocês vão me desculpar, mas eu tô falando há quanto tempo que o Fluminense podia ganhar o primeiro jogo, mas perderia certamente a final para o Manchester City. Porque o time inglês, que ganhou hoje fácil daquele time de pronúncia complicada, ele vai para a final agora contra o Fluminense. Então, olha, como diria o mestre Cláudio Karsug, só uma clamorosa surpresa para fazer com que o Fluminense ganhe do City. Mas eu viro corintiano pro ano que vem, mas isso não vai acontecer. O Fluminense está de parabéns, fez uma primeira partida boa, mas contra o City não tem conversa. Eles vão perder, lamentavelmente. Então é isso, um beijo para Sheila Magalhães, muito obrigado por tudo, a nossa primeira-ministra, e para Carla Bigato. Então um grande final de ano para todo mundo, grande abraço e até a próxima.